Veja, o meu objetivo aqui é só mostrar algumas ideias que estão por baixo desses algoritmos para que vocês tenham consciência de do que importa na hora de selecionar o seu algoritmo, tá? Ok? Você poderá avaliar o comportamento do aprendizado e, sabendo como é que funciona mais ou menos o seu algoritmo, você poderá talvez identificar que ele é ou não é o mais adequado para aquele teu conjunto de dados em particular. Tá? Mas, na verdade, não existe um algoritmo de otimização que é o melhor sempre, tá? Existe um que é muito usado. Eu vou dizer no fim, mas vamos lá. Então, aqui tem 6, olha, é muito, tá vendo? Depois nós vamos fazer um hands-on, tá legal? O primeiro é conhecido, tá? Lembra? SGD. Então, o que a gente fazia? Lembra? Isso aqui agora aqui eu estou só fazendo um recall, né? Olha, em cada passo, né, eu pego uma amostra pego um conjunto de amostras de treinamento, né, para formar o tal do mini-batch, lembra? Está aqui, ó, o mini-batch, está vendo? Aqui tem Nzinho amostra para um valor pequeno de N, pequeno em relação ao tamanho total das minhas amostras de treinamento, né? E eu pego e tenho aqui a minha função de custo, lembra? Essa aqui está mais ou menos, tá? Essa função de custo aqui, lembra? Eu calculo aqui, ó, função de custo, e aqui tinha o gradiente dela, lembra? Certo? E aqui eu estou definindo isso aqui como gradiente, calculado só em cima do meu batch. E eu faço essa atualização aqui dos meus pesos, tá certo? Meu novo W é o W antigo, menos um alfa, que é a taxa de aprendizado, vezes esse gradiente. Não era isso que a gente tinha visto? Certo? Tá. Problema. Problema. Né? Um problema. Considere que eu tenho duas funções aqui, ó, de custo. Eu fiz aqui só bidimensional, tá, pessoal? Aqui, aliás, eu tenho só um valor de peso, porque não dá para fazer, fica complicado fazer o desenho com mais do que um peso, tá? E vamos dizer que a função de custo, ela se comporte aqui como essas duas curvas estão aqui, a curva cinza e a curva vermelha, tá? E que eu estou aqui nesse ponto aqui, ó. Esse é o meu peso aqui num instante t. Esse ponto aqui, por acaso, é o mesmo, né? É um cruzamento das duas curvas, né? Embora sejam duas funções de custo diferentes. E eu pergunto para você, para qual dessas duas curvas o ajuste que eu vou introduzir no peso vai ser maior? Na curva vermelha ou na curva cinza? Na cinza? Por quê? Porque o gradiente dela é maior. Concorda? Olha, o gradiente dela, que essa inclinação aqui, é maior do que na vermelha. Concorda comigo? Certo? Então, agora, olha aqui. O meu ajuste, por exemplo, se fosse na vermelha, como é menor, digamos, daria para cá. Certo? Eu calculei em cima da curva da função de custo vermelha. Agora, da curva cinza, ia dar um ajuste maior. E eu passei do mínimo. Na vermelha, eu me aproximei. Também, se você manter o mesmo word rate, né, somente a vermelha também deve estar passando um pouco. Pois é. Deixa eu chegar aqui a sequência. Vocês perceberam? Então, o que acontece? Se eu tiver agora uma função de custo em duas dimensões só, passar de uma para duas, tá? Que vamos dizer que a função de custo varia assim, tá? Quanto mais azul, mais baixo. Tá? Então eu vou fazer essas curvinhas aqui, essas curvas de nível, tá bom? Onde que o gradiente, em que direção o gradiente é maior? É aqui, né? Do que nessa direção, né? Sim. Certo?
Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer um ajuste maior nessa direção do que nessa direção. Só que aqui eu vou dar uns pulos maiores, embora nessa direção esteja mais perto do mínimo, né? Do que daqui. Né? Então, o que vai acontecer? A minha função de custo, ela vai, a minha função de custo vai evoluir dessa forma aqui, ó. Eu estou aqui, por exemplo, o gradiente aqui é maior, né, do que aqui nessa direção. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai ficar zigue-zagueando. Essa palavra acho que não existe em português, mas eu acho que dá para entender, né? Seria melhor que não fosse assim, né? Bom, problema 2. Eu tenho na minha função de custo não apenas mínimos locais, mas eu tenho o que chama de saddle point. Saddle point, que são regiões daquele meu espaço de atributos em que a função de que a função de custo tem derivada nula. Se a derivada é nula, o SGD vai corrigir em quanto? Nunca. Ele fica ali parado e não sai de mais do lugar. Então, o SGD, cuidado. Tá? Então, gradiente descendente, ele fica parado no saddle point. Se você for exatamente no ponto de mínimo, o gradiente, se é um mínimo mesmo, o gradiente não é nulo, né? Mas se for um saddle point, o gradiente é nulo. E ali você não sai mais. Então, e aqui tem uma observação importante. Frequentemente, né, em várias aplicações, os saddle points são mais comuns, ocorrem com mais frequência do que os pontos de mínimo. Tá? Então, eu preciso de uma saída. E aí vem o próximo modelo, que é o SGD com momento. E a ideia é só o seguinte, pessoal. Eu vou ser meio rápido aqui. Eu vou criar um termo na minha função de custo, que é a velocidade. Em outras palavras, eu vou criar uma inércia no meu movimento ali no meu espaço de atributos. Né? Sabe o que é inércia? Você, por exemplo, quer virar um carro, mas você, né, quando você vira o carro, você pega e encosta né? Você tende aí da mesma direção em que você se deslocava antes de virar. Não é isso, a inércia? Então, olha o que ele faz aqui. Esse aqui é o ajuste que a gente tem no SGD, né? Aqui eu não estou considerando o BET, estou considerando o normal, mas a ideia é a mesma. Não era assim que eu fazia? Olha como é que é o SGD com o momento. Olha, o meu W, ó, vai sofrer esse ajuste aqui, tá? De V. Eu estou chamando de V, lembra velocidade. Agora, como é que eu V? O V, o V é igual o ajuste que eu fiz no passo anterior, multiplicado por um certo fator aqui, mais o ajuste que eu daria nesse passo se fosse o SGD. Então, eu mantenho um pouco a direção em que eu ia antes. Então, ainda que o gradiente aqui seja zero, isso aqui não vai ser zero, e aí eu posso sair do meu saddle point. Tá? É claro que quanto maior o ρ em relação ao alfa, mais o gradiente anterior, né, vai ter efeito sobre a direção corrente, obviamente. Deu para entender a ideia? É para eu continuar, mesmo que o gradiente é zero, eu não posso parar. Isso é uma coisa também, porque quando ele atinge o muro, ele sai do mínimo. Isso pode acontecer. Mas ele vai ficar ali até uma hora que ele chega, né? Você não vai. O mínimo. Você pode até atingir o mínimo, mas não vai ser muito fácil. Provavelmente, na maioria das vezes. Tá, então olha aqui o que acontece. Isso aqui seria o SGD, né? Olha o que seria com o momento, ó. Isso aqui é desenho que eu fiz, tá, pessoal?
Deu para entender a ideia? Quer dizer, isso aqui te dá a chance de você convergir mais rapidamente. Tá? Aqui tem um desenhozinho aqui, eu fiz aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma superfície lá do que seria a função de custo, deixa eu ver aqui. E aí eu fiz aqui, como é que seria? Ó, aqui esse vermelho seria, isso aqui é real, tá? Esse vermelho aqui seria o SGD e o azul com o momento, tá vendo? Ele suaviza o caminho, né? Tá? Deu para entender a ideia do que é o momento? Está mantendo ele suaviza a direção, né? Suaviza a direção. Mas como é que Isso. ele sabe a hora que ele vai parar? Tipo, porque, do que eu entendi da velocidade, ele não tem, ele vai concatenando com os anteriores. Não, não, ele pega só o último. Só o último. Ah, tá. Ele pega só o último. Se você olhar na fórmula, é ρV, o V é o último ajuste que ele fez. Mas aquele V também está com o nome dos últimos também. Sim, ele tá, mas ele não é a soma, não é um acumulado. Ah, Não é acumulado, não é a soma. ele vai diminuir como pode aumentar. É, Ou vai ser na que vai. não. Não, ele não explode. Tá? Bom, agora tem o tal do Nesterov. Vamos lá. O que que é? Isso aqui eu vou explicar como é que ele funciona e depois vou tentar dar uma razão intuitiva por que que faz sentido, tá? Bom, esse aqui, ó, era a nossa atualização com momento, não é isso? Não era? O SGD com momento, não foi? Essa formulinha aqui, ó. Então, ó, você calcula aqui, ó, o gradiente, multiplica por alfa, né? Tem o ρ vezes a velocidade, né? Aí você pega e o teu ajuste total seria dado por isso, né? Isso graficamente, não é? Concorda? É uma soma de vetores aí, né? Supondo um espaço 2D. No Nesterov, ele faz o seguinte, ó. Ele calcula o gradiente, esse gradiente aqui, ó, não no ponto em que eu me encontro, mas no ponto que eu me encontraria se eu tivesse me movido como antes. Que sentido faz isso, professor? Ó, calculei o gradiente lá. Olha o que eu faço. Eu pego o gradiente, ó, somo esse W com o V, né? É onde eu teria me movido multiplicado por rho. Na verdade, não é onde eu teria, mas se eu tivesse movido um pouco naquela direção. Oi? Você não entendeu o quê? Olha aqui, esse aqui é o gradiente, ó, onde eu estava, não é? Eu calculei o gradiente aqui onde eu estava no W, certo? Agora, esse aqui, ele calcula o gradiente no W mais o ρV. Então, ele está calculando o gradiente não onde ele estava, mas onde ele estava deslocado um pouco na direção em que ele ia. Mais à frente. Tá? É o ρ anterior. É o ρ anterior. Tá? Então, qual é a ideia aqui, né? Bom, aqui tem o W mais V. Qual deles faz o menor update aqui? Olha aqui, esse ou esse? O que que você acha? Olha, vamos supor aqui, ó. Eu estou aqui. Opa! Qual deles vai fazer o menor update? O de cima ou o de baixo? Porque ele vai calcular. Aqui o gradiente aqui é mais alto do que aqui, né? Então aqui ele vai se mover menos se eu usar o Nesterov. Certo? Então, o que que acontece? Vai acontecer que o efeito é o seguinte: à medida em que eu estou me aproximando do mínimo, eu vou diminuindo o quanto eu me movimento, o quanto que eu ajusto o valor dos pesos que eu estou aprendendo.
o que faz sentido, né? E eu vou diminuindo a minha correção à medida que eu fico mais perto do mínimo, para eu não passar do mínimo, né? Antecipando a variação que você teria que fazer. Exatamente. Veja, gente, a maioria das pessoas não tem essas coisas na cabeça, mas eu gostaria que vocês tivessem quando vocês fossem fazer os seus programas. Tá? Então, aqui tem eu fiz esse videozinho aqui, não quero perder muito tempo, mas ele funciona mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o anterior, SGD com momento, e esse aqui foi o Nesterov, ó. Tá dando para ver? Quase não, né? Isso aqui é real, tá vendo? Bom, isso aqui é. Claro que eu tenho vários parâmetros que eu tenho que considerar aí. Dependendo do parâmetro, as coisas não são diretamente comparáveis, mas, enfim, dá uma ideia do que está envolvido, tá? Bom, e agora o ADA-grade, rapidamente. O ADA-grade, ele procura usar essa ideia de quando mais perto do meu mínimo, menor deve ser meu ajuste, né? Queria que a minha taxa de aprendizado fosse diminuindo quando eu estou no mínimo. E o que ele faz aqui, o ADA-grade, é só o seguinte, ó. Bom, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, se eu tivesse um learning rate constante, olha o que aconteceria, ó. Eu ficaria ping-pongueando aqui, tá vendo? Vou fazer de novo, ó. Se fosse ó, um learning rate constante, eu ficaria aqui ping-pongueando, né? Então, agora aqui, se eu for diminuindo, ó, se eu for diminuindo, aí eu, de repente, não ping-pongueio, faço esse zigue-zague. Claro, isso aqui fui eu que fiz esse desenho, tá, pessoal? Mas a ideia tá clara? Né? A ideia tá clara? Então, o que que ele quer fazer? Ele quer fazer com que, na prática, os ajustes vão diminuindo à medida em que as épocas avançam, tá? Eu quero que o learning rate diminua à medida que eu me aproximo do mínimo. Só que ele não está me... Bom, aí o que que ele faz aqui? Ele faz o seguinte, ó. Vamos olhar essa formuleta aqui, deixa eu explicar para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Alfa vezes o gradiente aqui do peso? Alfa menos alfa, gradiente do peso. Isso aqui tem cara de SGD, né? Só essa parte aqui, não tem? Só que ele está dividindo isso aqui, ó, por a raiz desse R. Esquece esse epsilon aqui. Tem a raiz desse R, né? E o que que é esse R? Esse R é dado por essa fórmula aqui que está aqui em cima, ó. Ele começa com zero, e esse R vai acumulando, né? Ele pega o gradiente, ó, que ele calculou. Esse aqui é aquele produto de Hadamard, né? Elemento a elemento. O gradiente é um vetor, multiplica ele por ele mesmo. Na realidade, dá um vetor em que cada termo é elevado ao quadrado, tá? Tá certo? E ele vai somando esses R's aqui. Ou seja, esse R vai ficando cada vez maior, né? Certo? E ele está dividindo aqui o learning rate por esse R. Ou seja, a cada época, esse valor de R vai ficando cada vez maior. Portanto, o valor efetivo da correção, que é dado por isso, vai ficando cada vez menor. Certo? Certo aqui? Isso aqui vai crescendo, o R aqui, ó. O R aqui vai crescendo, né? Vai ficando cada vez menor esse ajuste, porque o alfa dividido por R. É claro que isso aqui, 1 sobre raiz de R é um vetor, por isso que aqui eu botei o mesmo operador de Hadamard, tá? Esse epsilon aqui é um valor acima de zero para evitar divisão por zero, só isso, tá? Um valor pequenininho. Esse wise, isso é produto vetorial? Não, não. Não é. Você multiplica. Não é começado no vetor feminino. É o quadrado. 1, 2, 3, 4. O produto vetorial eu tenho que escalar. Eu vou ter 1 vezes 3, 2 vezes 4, um vetor de 2 posições. Na prática aqui, ó, é o seguinte: você tem esses dois vetores aqui são iguais, não são? Sim. Isso aqui na prática vai dar um vetor que é igual ao quadrado de cada um dos termos que está aqui. Então, se fosse 1, 2, 3, 4, seria 1, 4, 9, 16. Não. Você multiplica o 1 por 1, dá o primeiro termo. 2 com 2, dá o primeiro termo. 3 com 3 e assim por diante. Então, se for 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então ficar 1 por 1 vai dar 1, 2 por 2 vai dar 4, 3 por 4. Ah, sim, exatamente. Exatamente isso. Perfeito, isso mesmo. Tá?
Bom, então esse é o ADA grátis. O problema é o seguinte, né? Bom, o problema é que se demorar muito para chegar perto do mínimo, esse negócio aqui vai ficar muito grande e a correção que você vai fazer em cada região vai acabar sendo igual. Você não vai levar em consideração a direção em que você está se movendo. Vai ser em todas as direções, vai ter um ajuste igual. Então, o que a gente faz aqui, a gente usa uma outra técnica. Estamos chegando no fim, que é o RMS-Prop. Esse aqui é o Adagrad, não é? Sim. O RMS-Prop faz o seguinte: o problema do RMS-Prop é que isso aqui vai crescendo sempre, né? A cada interação, não é? Ele vai sempre somando. Então, o RMS-Prop fez um pequeno ajuste aqui, ó. Olha aqui o que ele fez. Em vez de sempre acumulando, ele faz uma média móvel, ó. Uma média móvel, tá vendo? Tá vendo? Esse delta é um valor entre 0 e 1. A gente chama de mistura, né? Essa é a mixture do valor anterior com o novo. Então, isso aqui não cresce indefinidamente, ao contrário desse aqui, né? Bom, tá? E aí o ajuste é o mesmo aqui embaixo. Tá? Muito bem. E agora eu queria mostrar para vocês o último, que é o Adam. E aí, viu, Micaela, né? Esse aqui, se você tiver que começar com algum, eu sugiro começa com esse, tá? O Adam. O Adam, ele faz a mesma coisa, né? Ele combina o RMS prop com o momento, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um termo de velocidade, né? Esse aqui, aquele termo que ajusta, né? Em função do R, que vem do RMS próprio que eu falei para vocês, né? Tá certo? Então, agora aqui, olha o ajuste que ele faz. Aqui está aquele V, que é a velocidade, para colocar um momento. E aqui ele divide por esse R aqui, que é para fazer com que eu tenda a diminuir, né? O meu ajuste, a minha atualização a cada movimento, tá? A cada atualização. Bom, aqui tem um pequeno ajustezinho aqui que eles fazem, né? Ele começa com R e o V em 0, e ele começa com esse T aqui, esse ρ1 e ρ2 aqui, começa com T igual a 1, tá? Esse T é o número da iteração. À medida que esse T aqui vai variando, esse termo aqui, né? Vai para 0 e o denominador aqui tende para 1, certo, pessoal? Ele só está querendo fazer com que no começo esses ajustes aqui não sejam tão grandes. Ele está atenuando esse ajuste. Mas logo isso aqui, para ter com valores relativamente pequenos, ele desaparece. Esse termo aqui, o denominador vira 1. Tá? E esses dois valores aqui são parâmetros desse ADA, mas eles são quase que padrão. Tá? Você entra lá no... A gente vai ver daqui a pouco, ele já está embutido. Se você não disser nada, ele admite que são esses valores. Tá? Então, eu queria só agora dizer uma coisa aqui. A lista de algoritmos de otimização é maior que maior que essa. Só que os princípios que estão ali básicos, os mais importantes, estão aqui. E a escolha de qual algoritmo vai usar vai depender da sua familiaridade com o algoritmo e com o problema. Tá? Não vou dizer que este é o melhor. Eu só digo, olha, começa pelo Adam se você não tiver nenhuma ideia. Tá? Mas eu não vou eleger o maior aqui, não quero assumir essa responsabilidade. Ok?